É então que no interior da Alemanha, numa cidade chamada Wittenberg, ou Wittenberg, Deus começa a trabalhar no coração de um monge da ordem agostinha, ou da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, um padre, um paroco alemão, servia numa igreja na Alemanha. Lutero tinha muito problema com a palavra justiça, muito problema com seus pecados. Ele achava Deus um homem vingador, tirano. Ele achava que Deus colocava o pecado nos homens e os puniam com a sua ira. Ele odiava a palavra justiça, ele odiava Cristo, achava que ele era um Deus vingador mau. E ele tentava obter a salvação por meio de penitências, por meio de sacrifícios, por meio de flagelação. Até que então, ele é enviado para Roma para estudar a Bíblia. Ele tem acesso à Bíblia. E ele vai ter um encontro, ele vai se deparar com a obra-prima das Escrituras, a obra-prima do apóstolo Paulo, a carta magna do apóstolo Paulo, a Epístola aos Romanos. E logo no primeiro capítulo, Lutero tem um choque. Capítulo 1, a hora que ele chega no verso 16, ele ouve estas palavras, ele lê essas palavras. Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero então entende que a salvação é por fé, não é por obras, não é mediante a venda, a compra de um documento chamado indulgência, não é mediante a penitências, romarias, observação de relíquias sagradas. Lutero ali se dá a sua conversão, o seu encontro com Deus, a sua estrada de Damasco. Então, após ler esse documento e estudar as Escrituras, Lutero percebe o desvio da Igreja Católica, o desvio do papado romano, as heresias que entraram. Então, no dia 31 de outubro de 1517, há exatos 499 anos atrás, Lutero vai até a igreja Castelo de Wittenberg e afixa, prega na porta da igreja as suas 95 teses contra a Igreja Católica. Neste ato ousado e enérgico de Lutero, de afixar as 95 teses na porta, dá-se início a um dos maiores movimentos depois da vinda de Cristo na humanidade, a Reforma Protestante. Por que Lutero fez isso? Porque as portas das igrejas, principalmente dessa igreja, que era uma igreja universitária, funcionavam como editais, murais. Então não foi por acaso, ou não foi um ato insano de Lutero. As pessoas, quando queriam publicar uma notícia importante, elas afixavam essas notícias escritas nas portas das cátedras, ou nesses murais. Então Lutero fez isso, sabendo que aquela igreja era uma igreja universitária, e sabendo que ao fixar essas teses, elas iriam ser propagadas por toda a Alemanha, ser copiadas, imprimidas, e então as ideias de Lutero seriam propagadas em toda a Alemanha e em toda a Europa, e assim foi feito. O que são essas teses? São refutações de Lutero, com base bíblica, contra a venda de indulgências, contra John Tetzel, contra o Papa Leão X, contra esse ato escabroso da venda de indulgências. Então, deste ato de Lutero, de ler Romanos, de entender que a salvação é pela fé, de colar as 95 teses, 95 teorias, refutações contra as heresias da Igreja Católica, nasce um movimento que chamamos Reforma Protestante. O que é a reforma? Qual era a intenção de Lutero? Dar de novo à igreja a sua forma, fazer a igreja voltar para a doutrina dos apóstolos, fazer a igreja retornar para o credo dos apóstolos, fazer a igreja novamente olhar só para as Escrituras. Então o movimento começa na Alemanha. Anos depois, esse movimento vai ganhar mais força com João Calvino, um francês que está em Genebra, junto com Farel, seu companheiro. Ele cria ali com 24 anos, um dos maiores compêndios teológicos de todos os tempos, as Institutas de Calvino, que vão sistematizar
a doutrina, que vão sistematizar os credos da igreja. Temos também o outro reformador, o Ulrico Zwinglio, também começa. Outro na Holanda, Zwinglio na Suíça. Calvino e Farel também na Suíça. Erasmo de Roterdã, na Holanda. Então, esses, juntamente com Lutero, vão dar agora corpo à reforma. A reforma começa agora a ter uma teologia sistemática, começa a ter fundamento, começa a ficar forte, e ela conquista toda a Europa. Lutero comparece em 1521, na dieta de Worms, onde Lutero ele é sentenciado, ele é intimado a comparecer num concílio, a comparecer num tribunal, onde ele é intimado a revogar suas teses, seus escritos contra a Igreja Católica. Lutero não revoga. Lutero continua insistindo. Ele é excomungado da igreja. Ele é ameaçado de morte. Se esconde num castelo. Se disfarça de um homem chamado Cavaleiro Jorge. E nesse castelo escondido, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Então, nesse movimento todo, Lutero excomungado, Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão, nasce a igreja protestante. A igreja sai da igreja católica. Agora ela tem a Bíblia na sua língua. Agora ela tem doutrina. Agora ela tem reformadores. Agora inicia-se esse movimento. Isso é a reforma. Trazer de novo a forma.